Existe uma porta invisível na sua vida que você não sabe que está aberta, e o inimigo está usando ela agora, neste exato momento, para atacar tudo o que você ama. Essa porta pode ter sido aberta há anos, talvez na sua infância, talvez através de palavras que foram ditas sobre você, talvez através de um trauma que você nunca curou, ou até mesmo através de pecados que seus antepassados cometeram e que abriram brechas espirituais na sua linhagem. Mas hoje, neste momento profético que Deus preparou para você, você vai descobrir qual é essa porta e como fechá-la para sempre com o poder sobrenatural do Salmo 24. Você já se perguntou, por que algumas batalhas na sua vida parecem nunca terminar? Por que o mesmo tipo de problema volta sempre? Por que você ora, jejua, clama a Deus, mas aquela situação específica parece ter uma força invisível mantendo ela no lugar? A resposta está nas portas espirituais. Existem entradas na dimensão espiritual da sua vida que foram abertas e que ninguém nunca ensinou você a fechar. E enquanto essas portas permanecem abertas, o inimigo tem acesso legal para entrar, roubar, matar e destruir tudo o que Deus planejou para você. Cada segundo que essa porta permanece aberta é um segundo que o diabo usa para roubar sua paz, matar seus sonhos e destruir seus relacionamentos. Ele entra pela porta da mágoa e planta a amargura. Ele entra pela porta do medo e planta a ansiedade. Ele entra pela porta do pecado oculto e planta destruição. Ele entra pela porta da incredulidade e rouba seus milagres. Mas eu vim te dizer que hoje, agora, essas portas serão fechadas, trancadas e seladas com o sangue de Jesus Cristo. Você precisa entender uma verdade espiritual poderosa. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você não é refém das estratégias do inimigo. Você não é escravo das heranças malditas da sua família. Você é filho do Rei da Glória. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você tem autoridade no nome de Jesus para fechar toda a porta que o mal abriu e para abrir toda a porta que Deus preparou para você. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Jesus tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. E esse mesmo Jesus está com você agora, pronto para exercer essa autoridade na sua vida. O Salmo 24 não é apenas um salmo bonito para ler. É uma arma de guerra espiritual. É uma declaração profética de que o Rei da Glória quer entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus sonhos. Mas para que o Rei entre, as portas precisam ser abertas para ele e fechadas para o inimigo. Davi escreveu esse salmo quando estava trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Era um momento de restauração, de volta da presença de Deus, de estabelecimento do reino. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você está em um momento de restauração. Tudo o que o inimigo roubou está voltando. Toda porta que foi aberta para o mal está sendo fechada. Toda entrada que o diabo usou para atacar você e sua família está sendo selada agora. E quando essas portas se fecharem, uma nova temporada começa. Uma temporada onde o inimigo não terá mais acesso. Uma temporada onde a presença de Deus habitará permanentemente na sua vida. Uma temporada onde você finalmente vai experimentar a paz que excede todo o entendimento. Mas eu preciso que você faça algo agora. Eu preciso que você declare com sua boca, com sua fé, com sua autoridade em Cristo. Vá até os comentários agora e escreva: Jesus é o Rei da Glória. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de guerra contra todo principado, contra toda potestade, contra todo domínio das trevas. Quando você declara que Jesus é o Rei da Glória, você está proclamando que Ele é maior, mais forte, mais poderoso do que qualquer porta que o inimigo tenha aberto. Escreva agora: Jesus é o Rei da Glória. E se você quer continuar recebendo orações poderosas que transformam vidas como esta, se inscreva no canal,
pois cada vídeo que publicamos é uma arma espiritual colocada na sua mão. Talvez você esteja passando por ataques noturnos, aqueles pesadelos que te deixam exausto, aquela opressão que vem de madrugada e aperta seu peito. Talvez você esteja vivendo ciclos que não consegue quebrar, sempre o mesmo tipo de problema, a mesma dificuldade financeira, o mesmo conflito nos relacionamentos, a mesma enfermidade. Talvez você sinta que há uma batalha invisível acontecendo e você não sabe como lutar. Eu quero que você saiba que não é coincidência você estar aqui agora. Deus te trouxe para este momento porque hoje é o dia da sua libertação. O inimigo abriu portas na sua vida através do medo. Cada vez que você concordou com pensamentos de derrota, de fracasso, de impossibilidade, uma porta se abriu. Ele abriu portas através de relacionamentos errados, pessoas que te conectaram com trevas que você nem sabia que existiam. Ele abriu portas através de palavras malditas que foram faladas sobre você, maldições que foram decretadas, feitiçarias que foram enviadas. Ele abriu portas através de objetos que entraram na sua casa carregando influências demoníacas. Ele abriu portas através de músicas, filmes, conteúdos que você consumiu e que trouxeram espíritos imundos para perto de você. Mas hoje, neste momento sagrado, com a autoridade do Salmo 24, com o poder do sangue de Jesus, com a unção do Espírito Santo, todas essas portas serão fechadas. Nenhuma porta do mal permanecerá aberta contra a sua vida. Nenhuma entrada das trevas terá mais acesso a você. Nenhum portal demoníaco conseguirá tocar você ou sua família, visto que o Rei da Glória está entrando agora, e quando ele entra, as trevas têm que sair. Quando ele estabelece seu trono, o inimigo perde seu território. Quando ele levanta suas portas eternas, todo o poder do inferno recua. Prepare seu coração para esta oração. Tire um momento agora, desligue as distrações, feche os olhos se for necessário e entre nesta atmosfera de fé. O que vai acontecer nos próximos minutos vai mudar sua vida para sempre. Portas vão ser fechadas, correntes vão ser quebradas, maldições vão ser anuladas e o Rei da Glória vai estabelecer seu domínio permanente sobre cada área da sua existência. Para você entender o poder devastador do Salmo 24 contra as portas do mal, você precisa conhecer o momento exato em que esse salmo foi escrito. Davi estava vivendo um dos dias mais importantes da história de Israel. Ele finalmente ia trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, de volta para o lugar que Deus havia escolhido. A Arca havia ficado fora por anos, esquecida, abandonada, visto que o povo tinha se afastado da presença de Deus. E quando a presença de Deus sai de um lugar, as portas se abrem para o inimigo entrar. Israel tinha vivido anos de derrota, anos de opressão, anos onde seus inimigos prevaleciam, uma vez que a presença de Deus não estava no meio deles. As portas espirituais da nação estavam abertas para toda sorte de mal. Mas agora Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha decidido que era hora de restauração. Era hora de trazer a glória de volta. Era hora de fechar as portas do inimigo e abrir as portas para o Rei da Glória entrar. E quando ele conduzia a arca pelas ruas de Jerusalém, ele começou a cantar, a proclamar, a decretar esse salmo profético. Davi gritava: "Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória." Salmo 24:7. Ele estava ordenando que as portas da cidade se abrissem, mas não era só sobre portas físicas, era uma guerra espiritual. Ele estava ordenando que toda porta que tinha dado acesso ao inimigo se fechasse e que toda porta que bloqueava a presença de Deus se abrisse. Era um decreto de mudança de governo espiritual. O reino das trevas estava sendo destronado e o reino de Deus estava sendo estabelecido. E a pergunta ressoa através dos séculos:
Quem é esse Rei da Glória? Salmo 24:8. Quem é esse que tem autoridade para fechar portas do mal e abrir portas de bênção? Quem é esse que faz o inimigo recuar só com sua presença? E a resposta ecoa com poder. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Salmo 24:8. Esse é o rei que está entrando na sua vida agora. Não é um rei fraco, não é um rei decorativo, não é um rei simbólico. É o rei forte e poderoso, o rei que nunca perdeu uma batalha, o rei diante de quem todo joelho se dobra. Quando a arca entrou em Jerusalém naquele dia, algo mudou na atmosfera espiritual de toda a nação. Os inimigos que antes atacavam livremente agora tremiam. As derrotas que eram constantes se transformaram em vitórias consecutivas. A opressão que sufocava o povo foi quebrada. Por quê? Pois quando a presença do Rei da Glória se estabelece, as portas do mal se fecham automaticamente. Luz e trevas não coexistem. Onde Jesus está entronizado, o diabo não tem lugar. E é exatamente isso que precisa acontecer na sua vida hoje. Por anos, talvez, você tenha vivido com portas abertas para o inimigo. Portas de medo, de doença, de miséria, de solidão, de vícios, de depressão. O inimigo tem entrado e saído livremente, atacando você quando quer, roubando o que quiser. Mas hoje é o dia em que a arca volta. Hoje é o dia em que a presença do Rei da Glória entra na sua casa. E quando ele entrar, toda a obra do inimigo será desfeita. Assim como Davi preparou Jerusalém para receber a presença de Deus, você precisa preparar seu coração agora. Não com rituais vazios, não com religiosidade morta, mas com fé genuína, com arrependimento verdadeiro, com decisão firme de fechar toda porta que você mesmo abriu para o mal. O Salmo 24 pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode estar no seu lugar santo? Salmo 24:3. E a resposta é clara: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Salmo 24:4. Essa é a condição para que o Rei da Glória entre. Mãos limpas e coração puro. E se você sente que suas mãos estão sujas, se você sente que seu coração está manchado, saiba que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Nesta oração que faremos agora, vamos confessar, vamos nos arrepender, vamos permitir que o Rei da Glória limpe cada área impura e feche cada porta que o pecado abriu. E quando ele terminar essa obra em você, nenhuma força das trevas terá mais acesso legal à sua vida. O mesmo poder que entrou em Jerusalém naquele dia está disponível para você agora. O mesmo rei que Davi adorou está pronto para entrar na sua vida. As mesmas portas que se fecharam para o inimigo em Israel vão se fechar para o inimigo na sua vida. Creia nisso. Declare isso. Receba isso. E prepare-se, visto que a oração que vem agora vai mudar sua história para sempre. Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, Senhor forte e poderoso nas batalhas, eu venho diante do teu trono neste momento, com o coração quebrantado e com a fé firme de que tu és o único que tem poder para fechar toda a porta do mal que foi aberta contra a minha vida. Eu reconheço que tu és o dono de tudo, pois a terra é do Senhor e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24:1. Eu declaro agora que minha vida te pertence, que minha família te pertence, que minha casa te pertence. Não há outro rei sobre mim senão tu. Não há outro Senhor sobre minha vida senão tu. Eu destronizo agora todo o poder das trevas que tentou se estabelecer como autoridade sobre mim. Eu cancelo todo o decreto do inferno que foi emitido contra minha existência. Eu anulo toda a sentença demoníaca que foi pronunciada sobre meu destino, visto que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim?
Eu te adoro, Rei da Glória. Eu te exalto, Senhor dos Exércitos. Eu me curvo diante da tua majestade, reconhecendo que sem ti nada posso fazer, mas em ti todas as coisas me são possíveis. Senhor, eu confesso agora diante de ti todos os pecados que abriram portas para o inimigo entrar na minha vida. Eu confesso os pecados que cometi conscientemente e aqueles que cometi por ignorância. Eu confesso os pecados da minha boca, as palavras de morte que pronunciei, as maldições que declarei sobre mim mesmo, as concordâncias que fiz com as mentiras do diabo. Eu confesso os pecados dos meus olhos, tudo aquilo que vi e que contaminou minha alma, tudo aquilo que consenti em assistir e que trouxe espíritos imundos para perto de mim. Eu confesso os pecados dos meus ouvidos, as músicas que ouvi carregadas de feitiçaria, as conversas que participei cheias de maledicência e fofoca, os conselhos ímpios que aceitei. Eu confesso os pecados do meu corpo, toda impureza sexual, toda imoralidade, todo envolvimento com práticas que desonram o teu nome. Senhor, eu me arrependo genuinamente. Eu não quero mais viver em concordância com as trevas. Eu quero que cada porta aberta pelo pecado seja agora fechada pelo teu sangue precioso. Aplica sobre mim, Jesus, o teu sangue purificador. Lava-me completamente, purifica-me totalmente, que eu seja mais alvo do que a neve. Fecha agora toda brecha espiritual que meu pecado abriu. Pai Celestial, eu declaro agora com autoridade que minhas mãos estão limpas e meu coração está puro diante de ti. Não porque eu seja justo por mim mesmo, mas porque o sangue de Jesus me justificou. Não porque eu seja perfeito, mas visto que a graça de Cristo me aperfeiçoou. Eu me aproximo do teu Monte Santo, não confiando em meus próprios méritos, mas confiando unicamente no sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, tu disseste que quem subirá ao monte do Senhor é aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Salmo 24:4. Eu declaro que não entregarei mais minha alma às mentiras do diabo. Não acreditarei mais quando ele disser que sou derrotado. Não concordarei mais quando ele decretar fracasso sobre mim. Não aceitarei mais suas acusações, suas condenações, suas opressões. Minha alma pertence a ti, Jesus. Minha alma foi comprada por preço de sangue. Minha alma está selada com o Espírito Santo da promessa. E nenhuma força do inferno pode roubar aquilo que está nas mãos do Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quebro agora toda maldição geracional que foi passada através da minha linhagem familiar. Eu quebro toda a herança espiritual maldita que veio dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós e de todas as gerações anteriores. Se houve pactos com feitiçaria, eu os anulo agora no nome de Jesus. Se houve envolvimento com macumba, espiritismo, idolatria, eu renuncio completamente a tudo isso. Se houve dedicações a entidades demoníacas, consagrações a deuses falsos, rituais de ocultismo, eu declaro nulo e sem efeito tudo isso sobre minha vida. O sangue de Jesus quebra toda a cadeia hereditária. O poder da cruz cancela todo decreto ancestral. A ressurreição de Cristo estabelece uma nova linhagem sobre mim. Uma linhagem de bênção, uma herança de salvação, um legado de vitória. Eu não sou mais escravo das maldições do passado. Eu sou livre pela verdade que me libertou. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Toda porta que foi aberta através das gerações passadas, eu fecho agora em nome de Jesus. Toda influência demoníaca que tentou se perpetuar na minha família, eu corto pela raiz neste momento. Minha geração será diferente. Meus filhos não herdarão maldição, herdarão bênção. Minha casa servirá ao Senhor. Deus de poder e de glória, eu consagro agora a Ti toda a minha casa. Cada cômodo, cada porta, cada janela, cada entrada.
Eu consagro a porta da frente por onde entram as pessoas, que só entre aquilo que vem de ti, que só tenha acesso àquilo que carrega a tua bênção. Eu fecho a porta da minha casa para todo espírito imundo, para todo demônio de enfermidade, para todo encosto de miséria, para toda entidade de destruição. Eu consagro as janelas da minha casa, que por elas entre só a luz do teu espírito. Eu consagro os quartos onde dormimos, que sejam lugares de paz, de descanso, de proteção divina. Expulso agora todo pesadelo, toda a paralisia do sono, toda a opressão noturna, todo ataque de madrugada. Eu consagro a cozinha da minha casa, que o alimento que ali se prepara seja abençoado e que traga saúde e vida. Eu consagro a sala onde minha família se reúne, que seja um lugar de harmonia, de amor, de comunhão. Senhor, que minha casa seja um santuário do teu Espírito, que seja um território onde o diabo não tem permissão para entrar. Assim como tu ordenaste a Josué que santificasse o povo, eu santifico agora minha casa e minha família para ti. Senhor Jesus, eu tomo autoridade agora sobre todo o principado que se levantou contra a minha vida. Eu enfrento agora, no poder do teu nome, toda a potestade das trevas que decretou destruição sobre mim. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu reconheço que há uma guerra espiritual acontecendo e que o inimigo tem estratégias elaboradas para me destruir. Mas eu também sei que tu já venceste na cruz. Tu já despojaste os principados e potestades e os expuseste publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles. Então eu me aproprio dessa vitória agora. Eu decreto que todo principado de enfermidade que atacou o meu corpo está derrotado. Todo principado de miséria que bloqueou minhas finanças está quebrado. Todo principado de solidão que destruiu meus relacionamentos está expulso. Todo principado de medo que paralisou meus sonhos está aniquilado. Eu me revisto de toda a armadura de Deus. Eu tomo o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu tomo o capacete da salvação para proteger minha mente. Eu tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para contra-atacar o inimigo. E eu declaro: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Deus Altíssimo, eu decreto proteção divina sobrenatural sobre todas as portas, janelas e entradas da minha vida. Assim como tu colocaste querubins com espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida, eu peço que teus anjos sejam colocados como guardas em cada entrada da minha existência. Que haja anjos na porta da minha casa impedindo que o mal entre. Que haja anjos nas janelas guardando contra ataques espirituais. Que haja anjos ao redor da minha família, formando uma cerca de proteção que o inimigo não pode atravessar. Senhor, tu és o meu refúgio e fortaleza. Tu és meu esconderijo, onde o mal não me alcança. Debaixo de tuas asas estou seguro. Teu sangue precioso é derramado agora sobre cada entrada da minha vida, como foi derramado sobre as portas dos israelitas no Egito. E quando o destruidor passar, ele não tocará em mim. Eu aplico o sangue de Jesus na porta da minha mente, para que pensamentos malignos não entrem. Eu aplico o sangue de Jesus na porta do meu coração, para que sentimentos destrutivos não se estabeleçam. Eu aplico o sangue de Jesus na porta dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha boca. Todo portal está agora selado com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu tomo autoridade sobre toda obra das trevas que tentou se estabelecer sobre minha vida. Eu não sou vítima, eu sou vitorioso. Eu não sou derrotado, eu sou mais que vencedor. Eu não sou oprimido, eu sou liberto. Uma vez que aquele que o Filho liberta, verdadeiramente é livre. Jesus,
Tu me deste autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente me causará dano. Então eu piso agora sobre toda serpente de enfermidade. Eu piso sobre todo escorpião de miséria. Eu piso sobre toda obra de feitiçaria enviada contra mim. Eu quebro agora toda corrente que me prendia. Eu rompo toda amarra que me limitava. Eu destruo toda fortaleza mental que o diabo construiu no meu pensamento. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo está em mim, a esperança da glória está em mim. O poder da ressurreição está em mim. A autoridade do nome acima de todo nome está disponível para mim. Então, eu uso essa autoridade agora. Eu ordeno que todo demônio saia. Eu comando que toda opressão cesse. Eu decreto que toda maldição seja anulada. No nome de Jesus, está consumado, está feito, está selado. Pai de amor e de misericórdia, eu decreto agora minha vitória completa e total sobre todo o poder das trevas. Eu decreto que a partir deste momento minha história muda. Eu decreto que os anos que os gafanhotos comeram serão restituídos. Eu decreto que onde havia derrota, haverá vitória. Onde havia doença, haverá saúde. Onde havia falta, haverá abundância. Onde havia tristeza, haverá alegria. Onde havia maldição, haverá bênção. Pois tu és o Deus que transforma maldição em bênção. Tu és o Deus que faz o deserto florescer. Tu és o Deus que traz vida, onde só havia morte. Eu vejo pela fé meu testemunho futuro. Eu vejo pela fé as pessoas perguntando o que aconteceu comigo, como mudei tanto, como saí daquela situação impossível. E eu vou responder que foi o Rei da Glória que entrou na minha vida. Foi o Senhor forte e poderoso nas batalhas que lutou por mim. Foi o sangue de Jesus que fechou toda a porta do mal e abriu toda a porta de bênção. Meu testemunho será uma arma contra o diabo. Minha história de vitória vai encorajar outros que estão lutando. Minha transformação será evidência do teu poder, visto que tu recebes glória quando restauras vidas quebradas. Tu és exaltado quando libertas cativos. Tu és adorado quando fazes o impossível. Senhor, eu te agradeço, pois sei que esta oração foi ouvida. Eu te agradeço uma vez que sei que neste exato momento no mundo espiritual, portas estão sendo fechadas e seladas. Eu te agradeço porque sinto a presença do teu Espírito confirmando em meu coração que está feito. Eu não preciso esperar ver para crer. Eu creio e por isso verei a glória de Deus. Eu te agradeço por cada batalha que enfrentei, pois elas me prepararam para este momento de vitória. Eu te agradeço por cada lágrima que derramei, visto que tu as guardaste todas e agora vens me consolar. Eu te agradeço porque tu és fiel, tu és imutável, tu és poderoso, e o que tu começaste em mim, tu completarás. Esta oração não é o fim, é o começo. É o começo de uma nova temporada. É o começo de um novo capítulo. É o começo de uma vida onde nenhuma porta do mal terá mais acesso. Eu selo agora esta oração com o sangue de Jesus. Que o sangue do Cordeiro cubra toda a minha vida, minha família, minha casa, meus sonhos, meu destino. Que o sangue de Jesus seja um muro de proteção eterna ao meu redor. E que a glória do Rei da Glória permaneça sobre mim para sempre. Amém. Algo acabou de acontecer no mundo espiritual enquanto você fazia esta oração. Portas que estavam abertas há anos, talvez décadas, foram fechadas neste exato momento. Correntes ancestrais que prendiam sua família por gerações foram quebradas agora. Maldições que perseguiam seu destino foram anuladas pelo poder do sangue de Jesus. Você não está mais no mesmo lugar espiritual que estava quando começou este vídeo. Algo mudou, algo se moveu, algo foi estabelecido nos céus a seu favor. Eu profetizo sobre sua vida agora. A partir deste dia, sua história muda completamente. Os ataques que eram constantes vão cessar. As batalhas que pareciam intermináveis vão terminar.
Os ciclos de derrota que se repetiam vão ser quebrados. Pois quando o Rei da Glória entra, tudo muda. Quando Jesus estabelece seu trono sobre uma vida, o inimigo perde seu território. Quando o sangue do Cordeiro sela as portas, nenhuma força das trevas consegue atravessar. Nos próximos 30 dias, você vai começar a ver evidências tangíveis desta oração. Você vai perceber que aquele medo que te paralisava não tem mais o mesmo poder. Você vai notar que aqueles pensamentos obsessivos que te atormentavam diminuíram ou desapareceram completamente. Você vai sentir uma paz inexplicável, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, visto que a presença de Deus está agora estabelecida de forma permanente sobre você. As portas que foram fechadas hoje não se abrirão novamente. O que Deus fechou, nenhum homem, nenhum demônio, nenhuma força espiritual pode abrir. Eu decreto sobre você proteção sobrenatural. Onde você andar, anjos vão com você. Onde você dormir, a paz de Deus guardará seu sono. Onde você trabalhar, a bênção do Senhor te acompanhará. Sua casa agora é território consagrado. Sua família agora está debaixo da cobertura divina. Seus filhos agora carregam a marca da proteção celestial. O inimigo não tem mais acesso legal. O destruidor passou por cima da sua porta porque o sangue foi aplicado. Você está seguro na fortaleza do Altíssimo. E eu profetizo mais. Seu testemunho será poderoso. As pessoas vão olhar para a sua vida daqui a alguns meses e vão perguntar o que aconteceu. Elas vão querer saber como você saiu daquela situação que parecia impossível. Elas vão questionar como você foi curado daquela doença que os médicos diziam ser incurável. Elas vão ficar impressionadas com a transformação financeira, emocional, espiritual que aconteceu em você. E você vai ter a oportunidade de glorificar o nome de Jesus. Você vai contar que foi o Rei da Glória que entrou e mudou tudo. Seu testemunho vai ser uma arma contra as trevas. Sua história vai encorajar outros que estão na batalha. Você está mais perto da sua vitória do que imagina. Você está mais próximo do seu milagre do que pensa. Aquilo que você tem pedido, que você tem clamado, que você tem esperado, está prestes a se manifestar. Uma vez que as portas que bloqueavam sua bênção foram removidas, os obstáculos espirituais que impediam suas respostas foram destruídos. O caminho está aberto agora, a estrada está liberada. E o que Deus preparou para você vai começar a fluir sem impedimentos. Mas eu preciso que você faça algo importante agora. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu o mover do Espírito Santo, se você creu que algo realmente mudou na sua vida, vá até os comentários e escreva Amém. Não é superstição, não é sorte, não é ritual vazio. É uma declaração de fé. É um testemunho público de que você acreditou. É um pacto firmado com Deus. Quando você escreve Amém, você está dizendo, assim seja, eu concordo, eu aceito, eu recebo. Então escreva agora, Amém. E se você conhece alguém que está passando por batalhas espirituais, que está sofrendo ataques, que precisa que as portas do mal sejam fechadas na vida dessa pessoa, compartilhe este vídeo com ela agora. Seja um instrumento de libertação na vida de alguém. Seja um canal de bênção. Pois quando você abençoa outros, você mesmo é abençoado. Quando você compartilha a palavra, você fortalece sua própria fé. Quando você participa da libertação de alguém, você fortalece sua própria liberdade. Lembre-se, Jesus é o Rei da Glória. Salmo 24:10. Ele é o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Salmo 24:8. Nenhuma porta do mal prevalecerá contra você. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhum poder das trevas poderá tocar aquilo que o sangue de Jesus selou. Você é vitorioso, você é protegido, você é amado pelo Pai.
E a partir de hoje, uma nova história começa. Uma história de vitória, de bênção, de proteção sobrenatural. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. O Rei da Glória entrou na sua vida. E quando ele entra, tudo muda. Para sempre. Amém e amém.